Então, pessoal, beleza? Então, na aula passada, a gente falou que a gente viu a relação volume para gás. Aí, a gente deixou para essa aula, né, para esse módulo, duas situações. Uma, relação com volume para um líquido e outra, que é a relação de volume para um gás que não se encontra na CNTP. Então, mais duas situações diferentes aí que envolvem volumes. Então, primeiro, vamos fazer aqui a relação que envolve volume para uma substância que é líquida. Depois a gente faz aí um outro exemplo ali para uma substância gasosa que não se encontra na CNTP, que se encontra nas condições quaisquer. Então, por exemplo, calcule, fazer aqui uma relação mol-volume de líquido, né? Calcule o número de mols de CO2 produzido a partir da combustão calcule o número de mol de CO2 produzido a partir da combustão de 2 litros de etanol. Tipo isso. Aí a densidade do etanol, vamos colocar 0,8 gramas por centímetro cúbico. Beleza. Então, a primeira coisa aqui é montar a reação de combustão do etanol. Aí você, geralmente, nos problemas vem a equação montada. Só que algumas reações, o aluno ele tem que saber montar. A reação de combustão é uma delas. Então, inclusive no Enem, você tem que saber montar a reação de combustão de qualquer coisa. No caso aqui, o etanol é o C2H5OH. Ele está no estado líquido. Reação de combustão. Combustão é reagir com oxigênio. Então, mais O2, formando gás carbônico e água. Então, CO2 mais H2O. Tá ali. Então, tá aí a reação. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é balancear, né? Depois de montar a equação, balancear. Coloco um aqui para o etanol como coeficiente. Aí aqui eu tenho 2 carbonos. Para ficar com 2 carbonos lá, coloco um 2 aqui. Aqui do lado dos reagentes eu tenho 6 hidrogênios, né? 5 mais 1, 6. Para ficar 6 lá, coloco 3, que aí 3 vezes 2, 6. E o oxigênio, eu tenho 4, com 3 aqui, 7 oxigênios. Aqui eu tenho 1. Para ficar 7, boto 3 ali. Beleza? Beleza. Agora vamos lá. Ó. Calcule o número de mols de CO2. A gente vai ter que calcular o número de mols aqui do CO2. E para que a gente calcule o número de mols do CO2, o que foi fornecido foi o volume do etanol. Só que o etanol é líquido. Só que o etanol, ele está líquido. Eu não tenho como fazer uma relação estequiométrica direta entre o etanol e o CO2. Não tem como eu montar aquela regra de 3 aqui direta. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter, quando for assim, quando ele fornecer o volume de uma substância líquida, junto com a substância líquida, você vai prestar atenção que ele vai sempre fornecer a densidade. Junto com a substância líquida, no problema vem a densidade. Para que é aquela densidade? Com essa densidade, você vai transformar esse volume em massa. Aí, o que era mol líquido passa a ser mol massa. Você vai transformar esse volume em massa. Então, transforma lá. Densidade é igual a massa sobre volume, né? Aí a densidade 0,8 é igual a massa, a gente vai ver, sobre o volume 2 litros.
né? Como aqui está em centímetro cúbico, né? Eu vou ter que colocar o volume em centímetro cúbico. 2 litros são 2.000 centímetros cúbicos, correto? Então, a massa vai ser igual a 0,8 vezes 2.000. 0,8 vezes 2.000 dá 1.600 centímetro cúbico. 1.600 centímetros cúbicos. Aliás, como a gente está querendo massa, é em gramas. Então, 1.600 gramas. Está aqui a massa de etanol. Então, ao invés de fazer uma proporção aqui, volume, mol, mol, volume, eu transformei o volume em massa e vou fazer mol, massa. Agora, como é mol, massa, como agora passou a ser massa do etanol, eu vou ter que partir da massa molar do etanol. E aí a massa molar do etanol, ela é sempre fornecida no problema, né? As massas atômicas são sempre fornecidas. Então, o C2H5OH, a massa molar é 46 gramas por mol. Você não precisa sair memorizando isso não, porque vem no problema, né? Então, agora vai lá, ó. Como do etanol, agora não vou fazer relação de volume, eu vou fazer de massa, porque o etanol está líquido. Eu vou fazer o seguinte, 46 gramas de etanol, 46 gramas, que é a massa molar, aí eu multiplico por 1, que é o coeficiente, aí vai dar 46 mesmo, né? 46 gramas de C2H5OH forma, em relação ao CO2, é mol. Mol, eu tiro o coeficiente, então forma 2 mols de CO2. Porque quando a substância, a grandeza dela for mol, então você pega o coeficiente. Aí qual foi a massa de etanol que foi queimada? 2 litros corresponde a 1.600 gramas. Então, 1.600 gramas de etanol vai formar N mols. Aí, N vai ser igual. Aí você faz aqui, ó, 1.600 vezes 2, 1.600 vezes 2, dividido por 46, que é o número que multiplica o N. Dividido por 46. Aí você vai fazer a conta, o nosso amigo Júnior vai fazer a conta ali. Então, vai ficar o quê? Ó? Você divide aqui o 2 pelo 46, aqui embaixo dá 23. Então, N vai ser igual a 1.600 dividido por 23. N vai ser igual a 69,5 mols. 69,5 mols. Tá aí. Então, nós fizemos aí uma situação que envolvia volume, só que a substância não era gasosa, era uma substância líquida. Então, quando vier uma substância líquida, ele vai te fornecer a densidade, você vai ter que pegar o volume dessa substância, transformar para massa, e a proporção deixa de ser volume mol e passa a ser massa mol, massa e a outra grandeza. Essa é uma situação. A outra situação é quando a gente tratar volume de um gás, sendo que o gás não esteja na CNTP. Então, vamos fazer aqui uma relação massa-volume, né? Relação massa, volume, sendo que o volume em condições quaisquer. Condições quaisquer, eu estou querendo falar aqui que não está na CNTP. Em condições quaisquer, ou seja, não está na CNTP. Certo? Então, vejamos. Por exemplo, tipo o seguinte, ó, calcule o volume de hidrogênio
gasoso a 27 graus e 1 atm. Calcule o volume de hidrogênio a 27 graus e 1 atm necessário para reagir com, agora, massa. Vou colocar aqui 28 botar 56 gramas de nitrogênio. Então tá aqui, ó. Calcule o volume de hidrogênio a 27 graus e 1 atm necessário para reagir com 56 gramas de nitrogênio. Então a reação é a seguinte, né? H2 mais N2 formando NH3. Então bota 2, bota 1, bota 3. As substâncias envolvidas, hidrogênio, ele quer o volume de hidrogênio. Hidrogênio, né? Calcule o volume de hidrogênio necessário para reagir com 56 gramas de nitrogênio. Observe que ele forneceu a massa de nitrogênio. Agora o lance é que o volume da substância gasosa, o gás, ele não se encontra na CNTP, ó. Ele está a 27 graus e 1 atm. Nesse caso, eu não posso fazer aquela relação direta aqui, utilizando 22,4 igual a gente fez, né? Quando está na CNTP. Eu vou ter que utilizar o quê? PV igual a nRT. O volume, o gás não está na CNTP, está em outra temperatura, utiliza PV igual a nRT. E aí, eu vou utilizar PV igual a nRT para quê? Observe aqui, ó. PV igual a nRT. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte. 1 mol de gás, quando se encontrar a 27 graus Celsius e 1 atm, né? Como eu estou querendo calcular o volume, eu vou precisar determinar, antes de determinar o volume, o número de mols. Por quê? Porque a pressão eu tenho, ó. Observe que a gente está querendo calcular o volume aqui, ó. Certo? Aí, a pressão eu tenho, a pressão é 1 atm. A temperatura eu tenho, a temperatura é 27 graus Celsius, ou 300 Kelvin. Esse R eu tenho, esse R é uma constante. Ela sempre vem no problema. A constante é 0,082. Então, tu observa que para que eu calcule o volume, eu preciso saber do número de mols. Então, eu preciso saber do número de mols de hidrogênio. Então, nós vamos fazer aqui uma proporção mol-massa, porque eu preciso saber do número de mols do hidrogênio para poder calcular o volume. Então, como não dá para eu fazer aqui uma relação direta de volume com massa, eu vou fazer de mol com massa para determinar primeiro o número de mols de hidrogênio. E aí, depois que eu tiver o número de mols de hidrogênio, eu vou lá e calculo o volume. Como eu vou ter que calcular o número de mols de hidrogênio, eu vou fazer uma proporção mol, massa com nitrogênio. Mol de hidrogênio, massa do nitrogênio. Mol do hidrogênio, você coloca aqui 3 mols do hidrogênio. 3 é o coeficiente estequiométrico. Reage com
Massa molar do N2. O N2, a massa molar é 28 gramas por mol. Então, 3 mols de hidrogênio sempre reage com 28 gramas de nitrogênio. 3 mols de hidrogênio sempre reage com 28 gramas de nitrogênio. Então, para reagir com 56 gramas de nitrogênio, que foi o dado fornecido, para reagir com 56 gramas de nitrogênio, serão necessários N mols. N vai ser igual. Observe que 56 é o dobro de 28. Então, lá vai dar o dobro de mols. Então, 6 mols. Agora aqui, ó, eu descobri o número de mols de hidrogênio. Com o número de mols do hidrogênio, eu consigo calcular o volume. É só substituir agora. A pressão é 1 atm. Então, fica 1 vezes V igual o número de mols, 6, vezes o R, 0,082, vezes a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, 27 graus Celsius, você soma com 273, você vai encontrar, né, 27 mais 273, você vai encontrar aí 300 Kelvin. Passou para Kelvin. Então, multiplica por 300. Então, o volume vai ser igual a 6, faz a conta aí para mim, meu brother, 0,082 vezes 300 vai dar 24,6. Então, o volume vai ser igual 6 vezes 24,6. E aí, 6 vezes 24,6, 147,6 litros. Esse é o volume de hidrogênio, né? É o volume de hidrogênio que vai ser necessário para reagir com os 56. Então, resumindo aqui, eu fiz uma relação volume de um gás que não está na CNTP. Nesse caso aqui, o gás era o hidrogênio, né? Ele não está na CNTP. Então, o que acontece? Eu pedi para que fosse calculado o volume dele. Não tem como eu armar a regra de 3 direto para calcular o volume. Falou de gás que não se encontra na CNTP, a primeira coisa que vem na tua mente é PV igual a nRT. Como eu queria calcular o volume, que é o V aqui, e eu tinha pressão, temperatura e o R, para calcular o volume, eu teria que saber antes o número de mols. Então, a relação estequiométrica que eu tive que armar minha regra de 3 foi com mols e não com volume, porque não tem como eu fazer com volume. Porque não está na CNTP. Só dá para usar na CNTP, ou só dá para usar direto o volume, para descobrir direto, se o gás estivesse na CNTP, que aí eu iria utilizar o 22,4 litros lá. Como não está, eu vou calcular primeiro o número de mols. Depois que eu calcular o número de mols, aí eu venho e calculo o volume nessa situação. Certo? Então, nós vimos aqui 2 casos que envolvem volume, né? E que foge um pouco aí daquele... que tem uns detalhes, são os detalhes. Agora a gente vai ver aqui uma situação que envolve número de moléculas, que a gente não fez ainda nenhuma envolvendo número de moléculas. Né, fazer aqui uma relação que envolve quantidade de moléculas. Vamos ver aqui. Fazer uma aqui, massa moléculas. Ou mol moléculas, uma relação mol moléculas. Né? Uma que envolve aí número de moléculas. Por exemplo, tipo o seguinte, ó, calcule o número de moléculas, de CO2 produzido
a partir da combustão de 5 mols de metano. Então, tipo isso. Calcule o número de moléculas de CO2 produzido a partir da combustão de 5 mols de metano. Então, vejamos. Primeira coisa, montar a reação de combustão. Então, nós temos aqui CH4 mais O2 formando CO2 mais água. Aí o primeiro passo, balancear. Boto um aqui, como eu tenho um carbono do lado de cá, eu boto um lá. Aí os hidrogênios, eu tenho 4 hidrogênios aqui, para ficar 4 lá eu boto um 2 aqui. E agora os oxigênios, eu tenho 2 mais 2, 4. Para ficar 4 lá dos reagentes, boto um 2 aqui. Agora vamos para as substâncias. Ó. Calcule o número de moléculas de CO2. Ó. A pergunta está aqui. A gente tem que calcular o número de moléculas de CO2. Então, eu vou colocar aqui moléculas de CO2, moléculas. A partir de quê? A partir de 5 mols do metano. Então, foi fornecido o número de mols do metano. Então, a relação vai ser mol de metano com o número de moléculas de CO2. Aí você vai fazer a relação mol-moléculas. E aí, como é que eu armo a regra de 3? Como é que eu armo minha regra de 3? Vou fazer o seguinte. Do metano é mol. A grandeza do metano é mol. Mol eu tiro do coeficiente. Então, fica 1 mol do metano. 1 mol do metano. Forma. Agora, moléculas de CO2. Eu vou pegar o coeficiente estequiométrico e multiplicar pelo número de Avogadro. Qual é o coeficiente? 1. Então, fica 1 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Se aqui tivesse 2, aí multiplicaria 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Multiplica lá o coeficiente da substância, que está relacionado com a grandeza molécula, multiplica o coeficiente dela pelo número de Avogadro. Então, moléculas. Então, nós temos o seguinte, ó. Cada mol de metano forma 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 5 mols de metano, 5 mols, vai formar X moléculas. Então, X vai ser igual a 5 vezes 6, 30. 30 vezes 10 a 23. Então, X igual a 3 vezes 10 a 24 moléculas. Certo? Então, vimos aí mais algumas relações estequiométricas. Nos módulos que se seguem, o que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar, já vamos começar a dar uma olhada aí, mostrar como é que funciona a questão dos casos especiais. Os casos especiais são aqueles que envolvem pureza, rendimento e pureza na mesma questão, né? Reação em sequência. Então, essas situações aí, dos casos especiais, a gente vai ver aí para os módulos que se seguem aí. Beleza? Então, é isso.